Ilustres amigos do canal, tudo bem? No vídeo de hoje falaremos sobre o leilão do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional cada vez mais encurralado pelo mercado e ficando sem saída. É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Por isso eu já te convido. Inscreva-se aí no nosso canal, ative o sino da notificação para você receber todos os nossos vídeos diários. E se você já é antigo, já deixa aí aquele super like para ajudar o nosso canal. Antes de começar a falar do vídeo de hoje, eu quero que você entenda, quando nós falamos de leilão do Tesouro Nacional, estamos dizendo então, no momento em que o governo, que é o Tesouro no caso, Tesouro Nacional, faz uma oferta de títulos públicos para o mercado. Quem participa dessas ofertas são grandes bancos, fundos de previdência, fundos de pensão, enfim, instituições financeiras que têm muito dinheiro, ou seja, têm muitos recursos para poder adquirir esses títulos. E isso daí serve de parâmetro para você como investidor. De que forma? Você entende qual é a estratégia do governo e você entende qual é a estratégia dos investidores. E nesse vídeo de hoje eu vou trazer aqui um dado muito interessante, que é esse aqui agora. Estou aqui primeiro no site do Tesouro Direto, antes de falar do leilão. E nós estamos iniciando aqui um momento que é a inversão da curva de juros. Nós estamos vendo então a precificação dos juros de curto prazo maior do que os juros de longo prazo. E isso daí geralmente é sinal de crise à vista. Por quê? Imagine você que você vai emprestar um dinheiro para uma pessoa. E tem duas formas de emprestar. Um dinheiro para daqui a 6 meses e outro para daqui a 2 anos. Veja, se você vai emprestar durante 6 meses, significa que o risco é menor, supondo então mantidas outras variáveis. Enquanto que você vai emprestar para daqui a 2 anos, como o prazo é maior, o risco tende a ser maior. Só que olha aqui o que está acontecendo nos pré-fixados e nos pós-fixados. Vamos lá. Tesouro IPCA 2026, na data que eu gravo aqui esse vídeo, fechou no dia 28/10 em 12,18. 2026. Agora vamos olhar o 2024. Olha como ele está acima do valor que foi projetado para o 2026. O que acontece quando essa taxa aqui está maior do que a taxa do 2026? É esse sinal de crise que eu quero trazer aqui para você. O site ainda não está carregando. Eu vou mostrar para você primeiro o vídeo aqui então das taxas do Tesouro e nós vamos voltar para depois falar então sobre essa inversão. Ah, atualizou, está aqui ó. 12,20 é porque estava atualizando a data de 2019. De 29/10, está aqui ó, 12,25 é o pré-fixado. E agora vamos olhar o 2026, um é 12,25 e o outro está aqui ó, 12,18. Então você verifica que o pré-fixado mais curto, que é o 24, está pagando uma taxa maior do que o 26. Olha que disfuncionalidade. Se você acha isso incrível, veja aqui, IPCA 2026, 5,58 nessa data, grava aí, 5,58. Vou pegar, por exemplo, 2030, veja, 5,51, 4 anos a mais e está pagando uma taxa menor. O 2035, 5,53. Então veja, é a inversão da curva de juros, sinal de crise à vista. Mas vamos falar então das melhores taxas e dos melhores preços. Só que antes, se você gosta de se manter informado sobre a questão econômica, seja do Brasil ou do exterior, na qual nós falamos de PIB, de inflação e taxa de juros, assista aqui a nossa playlist Expectativas de Mercado e você vai ficar então bem informado sobre o que está acontecendo aí nesse cenário macroeconômico. Vamos lá! Vamos começar falando da NTN-B, ou IPCA com juros semestrais. No leilão do Tesouro Nacional, não existe leilão só do Tesouro IPCA, que é um título que nós temos no Tesouro Direto. Existe do IPCA com juros semestrais, que é a NTN-B. Vamos lá, nós temos aqui o leilão que aconteceu no dia 26/10. A NTN-B, ela tem o leilão sempre às terças-feiras e os demais títulos às quintas-feiras. Então houve o leilão para 24, 28 e 40, são esses os vencimentos. Como você já sabe, numa semana é 26, 30 e 55, na semana anterior 24, 28 e 40. Então o comparativo de taxas aqui é com o leilão que aconteceu há 15 dias atrás. Dito isso, repare aqui nas taxas. Toda vez que está verde, você já sabe que as taxas subiram. Então, para todos os vencimentos, vencimento curto, vencimento médio e vencimento longo, para todos eles as taxas subiram. Segunda informação, o volume de títulos foi muito baixo, 50 mil títulos para cada um desses vencimentos e todos eles foram comprados. Faltou eu colocar somente aqui o percentual para confirmar para você. 100% dos títulos foram comprados. Então essas são as informações básicas. Agora vamos então à interpretação desse leilão.
Primeira informação em relação às taxas. O que você pode verificar aqui são taxas com aumento extremamente elevado. O estresse permanece e esse leilão aconteceu antes de nós termos então a nova taxa de juros do Copom. Veja, foi antes, um dia antes, e mesmo assim nós tivemos esse grande estresse. 2024 subiu 103 pontos base. O 2028, 54 pontos base. E o 2040, 42. Então veja, aquele estresse de curto prazo que eu falei para você de preocupação, você já vê refletido aqui no 2024. Veja que foi a taxa que aumentou mais disparadamente. Se nós somarmos aqui o aumento do 28 e do 24, não dá os 103 pontos base que subiram no título 2024. Então entenda, taxas de curto prazo disparando ainda mais. Outra questão importante é o 13º aumento de taxa dos últimos 14 leilões. 13º aumento de taxa. São mais de 3 meses aí que nós estamos vendo taxas sobre taxas aumentando. Veja o risco que está acontecendo então. Falando da oferta de títulos. Essa oferta de títulos foi muito, mas muito baixa. O que aconteceu foi que nós tivemos a oferta, então, somente de 150 mil títulos. E talvez aí o Tesouro tivesse ficado preocupado com as taxas e com a oferta, porque a inflação está disparando. Nós tivemos aí o IPCA 15, que é medido do dia 16 ao dia 15, e saiu o dado de 1,20%. Isso daí é um claro sinal de que o IPCA, que é medido de 1º a 30, o IPCA padrão, deve ficar próximo desse valor. E um detalhe, é o mais alto percentual de um único mês em 26 anos. 26 anos, meus amigos. Então o Tesouro reduziu a oferta de títulos. Ficou em 160 mil títulos, uma oferta baixíssima. E aqui é o comentário, é a pior oferta dos últimos 10 leilões. Desde o dia 15 de agosto, não tínhamos uma oferta tão baixa. E quanto às compras, os grandes players, os grandes bancos e fundos têm comprado todos os títulos da NTN-B. 100% dos títulos comprados novamente, mesmo com a baixíssima oferta que nós tivemos. Então, qual é o comentário final desse título? O Tesouro permaneceu com a oferta bem reduzida, continua sendo encurralado pelo mercado, que vem exigindo cada vez mais taxas mais elevadas. E esse leilão da NTN-B foi quase um leilão somente para constar, para não dizer que não teve leilão. Porque se nós pudermos verificar anteriormente, por exemplo, no dia 11 do 10 tivemos 800 mil títulos. Anteriormente, no dia 5 do 10, que foi início do mês, mais de 2 milhões, está aqui na sua tela. Então você veja como que essa oferta diminuiu radicalmente com as taxas disparando. Por outro lado, o mercado compra tudo. Tudo desse título costumeiramente é comprado. Se você está gostando desse vídeo, dê aí o seu super like e eu já te convido então para você assistir essa nossa playlist aqui do alto. Qual a sua dúvida? Acabamos de responder 3 dúvidas dos nossos internautas com perguntas muito interessantes. E se você fica com alguma dúvida, escreva aí nos comentários que nós podemos até gravar um vídeo para você. Continuando aqui, nós vamos falar agora então do NTNF. A NTNF é o título que é vinculado ao pré-fixado com juros semestrais. Nós também temos esse título no Tesouro Direto. Só que no caso do Tesouro Direto, nós temos somente o vencimento para 2031. E eu vou mostrar aqui para você. Bom, tivemos leilão para vencimento em janeiro de 27 e janeiro de 31. Veja que ambas as taxas subiram em relação ao mês anterior. Janeiro de 27 saiu de 11,55 para 11,95. Estamos falando então no aumento considerável. Janeiro de 31, de 11,89 para 12. Tivemos um aumento, mas veja que o aumento não é tão forte quanto o título mais curto. Novamente, títulos curtos tendo aumento mais rápido. Então você vê que ambas as taxas subiram. Outro indicativo, nós tivemos uma baixíssima oferta, apenas 100 mil títulos ofertados. 50 mil de cada um. E 100% dos títulos foram comprados. Agora vamos ao comentário desses títulos. Ambas as taxas aumentaram, mas o forte aumento foi nos juros curtos. O 2027 aumentou 40 pontos base e já o 2031, que é de médio a longo prazo, subiu 10 pontos base. Então há um contínuo aumento também de taxa nesses títulos. É o 4º aumento de taxa nos últimos 5 leilões. Pré-fixado com juros semestrais também subindo as taxas fortemente. A oferta total se manteve baixa.
Essa oferta, olhando historicamente, é a pior oferta dos últimos 7 leilões e é igual à da semana passada. Então veja que as taxas estão disparando e a oferta está minguando cada vez mais. Talvez o Tesouro Direto esteja apostando que em algum momento vai ter um recuo forte dessas taxas para ele voltar a vender um volume gigante de título. Só que por enquanto o Tesouro continua encurralado e cada vez mais encurralado com as taxas disparando. Vamos lá, qual a conclusão final? Então o Tesouro está apertando redução aí das taxas, ou redução então da oferta, porque as taxas dispararam. E o mercado? O mercado continua comprando se as taxas forem atrativas. Esse é o sinal aí que nós temos então para esse título do leilão que aconteceu na última quinta-feira, 28/10. Vamos falar agora do título que era o título campeão, o título que todo mundo gostava de ofertar aqui no Tesouro, que os bancos compravam aos montes, o pré-fixado principal. Só que antes, não se esqueça aí do pagamento. Você não sabe qual é? Aquele super like aí para nós, para ajudar aqui o canal. E se você gosta aqui dos nossos vídeos, assista essa nossa playlist, é a mais assistida. Qual a melhor taxa e o melhor preço? Atualizamos toda semana essas taxas e esses preços. E neste final de semana está imperdível. Taxas disparando e preços despencando, muito baratos. Vamos lá falar então da LTN, pré-fixado com juros semestral, ou pré-fixado principal. Nós tivemos oferta para outubro de 22, julho de 23 e janeiro de 25. Nesse tipo de título, julho de 23 e janeiro de 25 sempre são mantidos. O que altera é esse primeiro título. Em uma semana é outubro de 22, na semana anterior você pode ver era abril de 22. Fica alternando semana após semana o título de 2022. Bom, de qualquer forma, o que nós podemos ver aqui? As taxas não aumentaram não, elas dispararam como nunca tinha visto aqui. Eu precisei até rever para ver se realmente a conta estava certa, porque foi um aumento absurdo. Então todas as 3 taxas subiram e subiram bem forte nos pré-fixados. A oferta, o que nós tivemos? Novamente, uma oferta muito baixa em relação a títulos. 150 mil títulos de cada um desses vencimentos foram ofertados. E a compra dos grandes investidores? Foi comprado tudo, 100%. Veja que é a mesma oferta do leilão anterior. Só que veja que no leilão antes tivemos 19 milhões. Vamos aos comentários então. As taxas subiram, mas subiram de uma forma como não se via há muitos meses atrás, com um estresse interno altíssimo. E qual é esse estresse? É o que nós temos chamado aqui do risco fiscal, ou da dominância fiscal, que o governo está correndo risco. Por mais que o governo tenha aumentado 1,5% da taxa Selic e já previsto um novo aumento, o mercado está de olho em outra situação, não mais a monetária, mas a fiscal. Como vão ficar os gastos do governo, tanto agora para 2021 como para 2022. Então, por exemplo, teremos então aí um aumento realmente dos auxílios? De quanto vai ser esse aumento? Segunda informação também, PEC dos precatórios, qual é o valor? Vai ser batido o martelo ou não vai ser batido o martelo? É a segunda preocupação do governo. Greve dos caminhoneiros, o risco aumentou e para a próxima semana já existe então um risco mais elevado dessa greve se continuar. E aí isso pode piorar a situação fiscal novamente. E por fim, o orçamento 2022, o que vai vir na peça orçamentária? Então veja quantas importantes atitudes e quantos importantes acontecimentos podem ocorrer nesses próximos dias. Com isso, a taxa de abril de 2022 subiu, mas aqui é outubro, vou só fazer a alteração, porque não é abril foi semana passada, mas o valor está correto. Então, outubro de 22, a taxa subiu 242 pontos base. Meus amigos, eu não me lembro de ter visto, desde que eu gravo esse leilão do Tesouro Nacional, mais de 6 meses, uma taxa subir tão rapidamente em 15 dias. Não me recordo disso. Julho de 23 subiu 116 pontos base, também um aumento espetacular para uma única semana. E janeiro de 25, 65 pontos base. Isso fica claramente caracterizado o estresse que nós tivemos aqui no mercado. E novamente nós temos a inversão da curva de juros. Veja, 2023 já está em 12%, enquanto que janeiro de 25 está um pouquinho menos. Então veja aqui que novamente nesse prefixado principal nós podemos verificar essa curva de juros também sofrendo esse impacto. Além disso, nos últimos 5 leilões as taxas subiram em 4. Novamente nós temos caracterizado uma tendência muito nítida de subida, de elevação das taxas de maneira forte mesmo.
Volume ofertado permaneceu baixíssimo. Como você já acompanhou aí, esse volume está aí, ó, 450 mil títulos, foi o mesmo da semana passada. Só que tem um detalhe, nós tivemos um volume ofertado de 18 milhões de títulos há pouco tempo, há poucas semanas, e agora apenas 450 mil, uma quantidade literalmente pífia novamente. Dos últimos 10 leilões, 9 deles, 100% dos títulos foram comprados. Então veja, em que pese o Tesouro reduzir a oferta, o mercado compra tudo. E as taxas disparando, a sede, o desejo do mercado é ainda maior por esse título. Então qual foi a estratégia do Tesouro? Oferta de pré-fixado reduziu muito com a explosão que nós tivemos de taxa. Esse é o termo, explosão de taxas. O mercado comprou tudo, ainda mais com essas taxas elevadíssimas. Agora vamos falar da LFT e fazer um resumão para você de tudo que trazemos aqui nesse vídeo. Só que antes, dê aí aquele super like para ajudar aqui ao nosso canal. Vamos lá! Vamos finalizar então falando aqui da LFT ou o Tesouro Selic. Nós sempre temos ofertas então para setembro de 23 e setembro de 2027. E aqui o que nós apresentamos para você não é a taxa Selic, mas é o componente pré-fixado da taxa Selic. É aquele componente que você verifica lá no Tesouro Direto, no histórico de preços e taxas. Por quê? Porque a rentabilidade dele é a taxa Selic. Como ela vem subindo, você já sabe qual é a rentabilidade. O que você precisa verificar tão somente é esse componente aqui. Então vamos lá. O que nós estamos verificando é que o componente vem caindo semana após semana. Está aqui a informação, ó, 0,870 para 0,820. E o 2027, 24, 28 e 14 para 28,60. Na realidade aqui teve até um pequeno aumento, mas foi um aumento. E aí a que conclusão nós chegamos aqui? Bom, os componentes pré-fixados estão praticamente estáveis. Quer dizer, um subiu um pouquinho, o outro caiu um pouquinho, mas não foram grandes diferenças não. O volume ofertado permaneceu o mesmo. E o percentual comprado também se manteve aí em torno de 50%. Então vamos lá, o que nós podemos trazer a respeito desses comentários aqui? O cenário do Tesouro Selic não muda praticamente nada. Veja que vem há muito tempo ofertando 3 milhões de títulos. Essa é a primeira informação, não muda muito. O que vem mudando é que esse componente pré-fixado vem caindo. Você pode ir observando aqui, ó, vermelho, depois no dia 7 do 10 todo vermelho, 14 do 10 e agora 21 do 10 e aqui em 28 estabilizou um pouco. Outra questão importante é que 50% dos títulos foram comprados, ou seja, voltamos a ter esse percentual, 3 milhões de títulos ofertados, 1,5 milhão comprados. E aqui nós temos um detalhe, que o título curto, ou seja, esse de setembro de 23, continua sendo pouco comprado pelo mercado. E aqui você tem o histórico dele, 25% no leilão, depois aumentou um pouco para 29%. No leilão passado despencou para 15%. E agora, o 2023 representou 21% dos títulos comprados. Vamos trazer agora um resumão para você de tudo que nós apresentamos aqui. Tanto da estratégia do Tesouro Nacional, quanto da estratégia dos grandes players. Vamos começar da LFT. Continua essa oferta, então, de 3 milhões nos últimos 5 leilões que nós tivemos. Então, não tivemos novidade nenhuma com relação à estratégia do Tesouro. Com relação aos grandes players, eles têm comprado aos poucos, sempre em torno de 45% a 50% da oferta. E o foco está na LFT, ou no Tesouro Selic 2027. Isso nós vemos já trazendo aqui para você há alguns leilões. Então tá aí, se você quer ficar de olho em qual Tesouro Selic o mercado está comprando, você já sabe. Vamos falar do IPCA com juros semestrais. Novamente, taxas dispararam e quando as taxas vão nas alturas, o Tesouro reduz drasticamente a oferta. E a oferta então voltou para as mínimas. Como o mercado se comportou? O mercado comprou tudo, porque as taxas nas alturas é a forma aí que o mercado tem de pressionar o Tesouro cada vez mais. E o pré-fixado com juros semestrais? O mesmo cenário. Taxas aumentaram e a oferta ficou baixa. O que fizeram os grandes players? Aproveitaram para comprar tudo, mesmo com a oferta baixíssima. E para finalizar, o título que era o mais querido aqui, do Tesouro e também do mercado, Tesouro pré-fixado principal. As taxas dispararam e a oferta ficou baixíssima, mas dispararam mesmo, como você pôde ver. Mas o mercado continua comprando historicamente 100%. Nos últimos 9 leilões, dos últimos 10 leilões, 9 ele comprou 100% desse título. Então o mercado gosta muito desse título. E traduzindo para você o que aconteceu em volume financeiro em bilhões
bilhões de reais. Nós tivemos então em bilhões de reais 94% da oferta em Tesouro Selic. O que significa isso? O Tesouro recuou todas as ofertas e só manteve o Tesouro Selic, porque as taxas de todos os títulos subiram muito forte e o Tesouro não quer onerar a dívida pública, ofertando títulos por uma taxa que ele julga ser uma taxa muito acima das expectativas. Só que se nós não tivermos melhora na questão fiscal e a chamada dominância fiscal continuar tomando conta, esse cenário não vai mudar tão cedo. Meus amigos, eu desejo a todos que vocês estejam na presença de Deus, que vocês aproveitem o tempo com a sua família e que cada vez mais acompanhem aqui o que os grandes investidores estão fazendo. Um abraço e até o próximo vídeo.